Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de junho de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, ontem o deputado Lindbergh Farias, líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, esteve na Polícia Federal e entregou um caudaloso documento com vários pedidos de bloqueio dos bens de Jair Bolsonaro e vários outros pedidos também. E o Blog da Cidadania teve acesso a uma informação de que o Jair Bolsonaro encontrou no pedido algo que o deixou de cabelo em pé: a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O que é que acontece? Todos os pedidos que tem feito o deputado Lindbergh Farias têm sido aceitos pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro realmente está em pânico, o bolsonarismo está em pânico, está em stand-by, está em modo de alerta, porque em 48 horas, Jair Bolsonaro vai adentrar a sede da Polícia Federal em Brasília para explicar por que ele está financiando o filho dele, Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, e se ele é o mentor intelectual das ações de Eduardo Bolsonaro, que já o tornaram réu na justiça brasileira. O Jair Bolsonaro está sendo considerado pela Polícia Federal e pela PGR e pelo Supremo como o mentor intelectual de tudo isso. Então, esse processo que foi desencadeado ontem com a oitiva do Lindbergh Farias, é justamente para que ele apresentasse provas de que o Jair Bolsonaro seria o mandante das ações do filho Eduardo. E a própria convocação do Lindbergh pela Polícia Federal faz com que seja crível essa versão. Diante disso, a Polícia Federal está em alerta em relação a Jair Bolsonaro, porque a qualquer momento ele pode entrar correndo na Embaixada dos Estados Unidos. Há uma grande movimentação em Brasília que vai perdurar até que o Jair Bolsonaro entre na sede da Polícia Federal e preste seu depoimento. Só que ele pode entrar e pode não sair. É bastante crível que Jair Bolsonaro, a qualquer momento, não só por esse caso, mas também pelo caso do Mourão, seja alvo de uma prisão preventiva e já fique lá trancado na Polícia Federal até que se decida para onde vão enviá-lo. Esse caso é crível e o Brasil vai pegar fogo nas próximas 48 horas. Vamos acompanhar e você começa acompanhando nessa reportagem que eu vou apresentar agora. Alexandre de Moraes. Ali ele falava claramente sobre Jair Bolsonaro, sobre o julgamento do Jair Bolsonaro, mas não só esse. Deputada Maria Elvira Salazar, aquela que levantou o cartaz contra Alexandre de Moraes, a gente documenta também o encontro anterior com Eduardo Bolsonaro e com Paulo Figueiredo, esse cidadão que já é denunciado no golpe, nessa trama golpista, que está participando de todas as articulações. O Departamento de Estado, quando fala aqui de falta de liberdade, quando fala de censura do Brasil, um Twitter do Departamento de Estado foi numa quarta-feira. A gente demonstra que na sexta-feira o Eduardo Bolsonaro teve no Departamento de Estado
falando com o encarregado para a América Latina. Então a gente vai fazendo tudo isso. Mas o mais importante é que a gente faz um pedido cautelar de bloqueio dos bens de Jair Bolsonaro. Por que esse pedido cautelar? Veja, a gente sabe que o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá é atrapalhar a investigação. É um crime continuado. Não houve mudança nenhuma depois do dia 8 de janeiro. Eles continuam atacando as instituições. Mas como é que ele se sustenta para fazer essa articulação? E foi uma declaração do próprio Jair Bolsonaro que disse e que falou da questão do PIX, teve uma arrecadação de 17 bilhões, começaram a outra, que é assim que mantém Eduardo Bolsonaro lá. Na nossa avaliação, o Eduardo Bolsonaro, quando a gente fala em coação no curso do processo, quer proteger o pai dele e os envolvidos na trama golpista. Então, veja, é uma forma de manutenção dessa organização criminosa fora do país para tentar tirar crédito do Supremo Tribunal Federal. Eu chamo a atenção que isso nunca houve na história recente do país. Vladimir, a última crise assim com os Estados Unidos, digamos, foi naquele episódio envolvendo a NSA e o Snowden, ficou claro que teve os telefones da presidenta Dilma tinham sido grampeados, né? Mas isso foi lá atrás. O que está acontecendo é muito grave. Veja, nós estamos caminhando para uma crise diplomática seríssima, porque não tem como o governo brasileiro ficar de braços cruzados se houver uma retaliação contra ministro Supremo em cima de uma lei magnífica que é usada contra ditaduras, com um discurso falso, que aqui é uma ditadura, né? Então veja, isso é muito grave. Isso vai ter consequências aqui no Brasil. O que é que o governo vai fazer? Então, nessa ânsia de continuar esse processo golpista, de tentar proteger o pai dele no julgamento, está colocando o Brasil numa situação muito difícil. Então a gente pede o bloqueio imediato dos bens de Jair Bolsonaro. Isso aqui é uma medida cautelar que nós estamos pedindo ao Procurador-Geral da República nesse inquérito. Mais do que isso, vocês vão ver aqui a peça que a gente entrega, tem o item D também, quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e dos demais investigados, para rastrear valores enviados ao exterior, com indício de desvio de finalidade na arrecadação por PIX, para financiar a estrutura no exterior destinada a atacar o sistema de justiça brasileiro. E, por fim, realização de comunicação ao COAF, para fim de detectar movimentações financeiras atípicas de Eduardo, Jair Bolsonaro e outras pessoas físicas e jurídicas que de alguma forma contribuem para esse processo. Esses aqui são temas... Como você bem se lembra, ontem, dia 2 de junho, o Blog da Cidadania, no Primeiras Notícias, publicou essa matéria. Finalmente, Bolsonaro e Moraes frente a frente. A matéria foi publicada às 8 horas e 30 minutos. Na verdade, foi publicada às 8 horas e 30 minutos da última segunda-feira e dizia: na quinta-feira, ex-presidente depõe a Polícia Federal no inquérito aberto contra filho 03. 2 dias depois, Moraes intima Jair para interrogá-lo. Acontece que o Alexandre de Moraes está correndo com o processo. Eu publiquei isso às 8h30 da manhã, às 16h27 da tarde, 8 horas depois, o Alexandre de Moraes marcou interrogatórios de Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista. Na verdade, esperava-se que fosse passar algum tempo, né? Porque os interrogatórios das testemunhas terminaram ontem. Na verdade, os depoimentos das testemunhas terminaram ontem e o próximo passo seria esse. Mas ele tomou no mesmo dia, ouviu o Rogério Marinho, um senador bolsonarista, e que era testemunha de Bolsonaro, e logo em seguida o Alexandre de Moraes marcou os interrogatórios para a semana que vem.
Mas esse processo está voando baixo. E está voando baixo em um sentido de que não está tendo contemporização com Bolsonaro e o Supremo parece decidido a dobrar a aposta e mostrar que nada do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos intimida o tribunal. O Lindbergh diz que o Eduardo promove depredação simbólica do STF nesse documento que ele entregou. E aí ele foi às redes aí comunicar, prestei depoimento hoje na Polícia Federal sobre a representação contra Eduardo Bolsonaro. Pela primeira vez na história, vemos um grupo político brasileiro atuar abertamente a favor de sanções estrangeiras contra o próprio país. Nem o integralismo fascista e Plínio Salgado chegou a esse ponto de traição da pátria. Entregamos material robusto, vídeos, fotos, publicações e texto, todos comprovam o golpe continuado no sentido de atacar, emparedar, intimidar o STF para restringir e impedir o livre funcionamento de um poder independente da República. Tudo produzido pelos próprios envolvidos que não escondem a articulação internacional para proteger Jair Bolsonaro e atacar nossa soberania a partir de uma organização criminosa com estrutura financiada no exterior. E aí ele entregou essa representação à Polícia Federal, que tem 13 páginas, e como ele diz aqui, dos fatos novos, isso ele apresentou ontem. Em atenção ao pedido formulado pela PGR da República, cujo sigilo foi levantado e em seguida determinada a instauração de inquérito por Vossa Excelência para apurar a figura penal da coação no curso do processo, não sendo de se excluir tal, vem no sentido de colaborar com as investigações sem prejuízo de comparecer à PF para a oitiva, conforme solicitado pelo PGR e determinado por Vossa Excelência, a fornecer mais informações e requerer juntada de extenso rol de documentos relativos aos fatos narrados na representação criminal. E aí ele faz todo o pedido, ele chega aqui no fim, que ele cita no vídeo que você assistiu, no item D, ele faz o seguinte pedido: quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado e de Jair Bolsonaro e demais envolvidos, com fundamento no artigo tal, para rastrear valores enviados ao exterior. Muito bem, o que acontece? São muitos documentos, tem foto, olha, está vendo aqui, 2 de junho, Lindbergh Farias, então eu tive acesso a essa representação à Polícia Federal, e aí a PF já tinha marcado para a próxima quinta-feira, às 15 horas, e aí aparece essa informação aqui. O temor de Bolsonaro com a prisão após Alexandre de Moraes abrir inquérito contra Eduardo. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de abrir um inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro reacendeu o temor de Jair Bolsonaro e de seus aliados de que o ex-presidente possa ser preso em breve, antes mesmo da conclusão do julgamento da ação que apura a intentona golpista para impedir a posse do presidente Lula. Na última segunda-feira, Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral e determinou a abertura de inquérito para investigar o filho 03 do Bolsonaro. E ao abrir o inquérito, Moraes também determinou que Bolsonaro prestasse depoimento à Polícia Federal, já que declarou ser o responsável financeiro pela manutenção de Eduardo Bolsonaro em território americano. Licenciado do cargo e morando nos Estados Unidos desde fevereiro, Eduardo é investigado por crimes como obstrução da justiça, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. A decisão despertou no entorno do clã Bolsonaro a apreensão de que Alexandre de Moraes possa determinar a prisão preventiva do ex-presidente em flagrante se entender que há um crime em curso e tomar outras medidas drásticas como bloqueio de bens. E aí esse em flagrante seria durante o depoimento. Então realmente há um pânico generalizado no bolsonarismo e esse depoimento vai ocorrer em 48 horas. Na verdade, um pouco mais, 48 horas e mais algumas horas aí, porque é às 15 horas da próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. E aí o Brasil vai parar aí nesse dia desse depoimento, porque durante o depoimento, a qualquer momento, pode ser anunciado que você vai ouvir aquela musiquinha do plantão da Globo ali, de que o Jair Bolsonaro recebeu voz de prisão durante o depoimento. Não é pequena a chance de isso acontecer
e, na verdade, a única coisa que pode talvez impedir que ele seja preso na próxima quinta-feira é que o STF queira guardar esse trunfo para o momento em que houver a divulgação de alguma sanção dos Estados Unidos contra o STF. Mas também há o risco de deixar o Bolsonaro solto mais tempo, inclusive agora que ele está nas vésperas do depoimento. E com esse medo, é muito perigoso realmente de que haja uma tentativa de entrar na Embaixada dos Estados Unidos para não ser preso. Isso pode ser feito com muita facilidade e provavelmente a Polícia Federal deve estar seguindo o Jair Bolsonaro e monitorando cada passo dele, porque a possibilidade de ele, da casa dele em Brasília até a embaixada, dá para chegar muito rapidamente e ele pode ir andando, ele pode ir de carro, ele pode ir escondido no porta-mala de algum carro. É muito fácil de o Jair Bolsonaro entrar nessa embaixada. A embaixada já ficaria com as portas abertas esperando por ele. Então aí nós vamos ter 48 horas de muita tensão no Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.